Você fala a língua portuguesa, automaticamente você já sabe uns 10, 20% do inglês. E se você não percebeu, ainda está a perder uma grande oportunidade de aprender inglês sem muitas dificuldades. E eu vou te explicar isso agora, caso você tenha dúvida de como é que você já sabe uns 10, 20% de inglês se nem sequer consegues falar alguma coisa em inglês. Bem, na verdade é que existe uma vantagem que nós falantes da língua portuguesa temos em relação aos outros, por exemplo, árabes, russos ou qualquer outra língua mais difícil, digamos assim, alemão, vocês já entendem o ponto. O que eu quero dizer com isso é que provavelmente você já notou que no inglês existem padrões. E normalmente esses padrões tendem muito a favorecer os falantes de língua portuguesa. Nós, os falantes de língua portuguesa. Favorecer como? De tal forma que facilitam muito, bastante o nosso aprendizado em inglês. Facilitam de um jeito que parece ser um roubo, na verdade, em relação aos outros, por exemplo. E esse padrão, se você domina esse padrão, se você domina essa vantagem que você tem sobre os outros falantes de língua, de outras línguas, você já está uns 20, 30%, até 30 estou a exagerar, mas uns 20, 10% com certeza mais adiantado que os outros. Então, eu vou te passar essas dicas aqui para que você possa utilizar essas vantagens, esses padrões que eu, no início do meu aprendizado de inglês, eu não sabia, eu não tinha esses padrões na minha mão. Então, agora que eu tenho esses padrões, agora que eu conheço a fórmula, é assim, aprender inglês não é uma coisa tão difícil assim se você conhece a fórmula. Então, eu vou te passar a fórmula que, na verdade, você tem na sua mão, mas não está a aplicar. Então, eu vou te passar a fórmula e talvez você possa aplicar e aprender inglês da forma mais rápida possível. Porque eu consegui aprender inglês em, digamos, 3 meses. 3 meses, digo 3 meses porque foi o momento que eu tive o clique. E depois que eu tive o clique, dentro desses 3 meses eu fiz maravilhas com uma aprendizagem de língua inglesa. De tal forma que eu já tenho um canal de inglês onde eu falo completamente inglês, onde eu só partilho meus conhecimentos em inglês. Se você quer saber sobre esse canal, tá lá no link na descrição, onde você pode me ver lá no meu canal onde eu só falo inglês. Ok, chega de tantas voltas, eu sei que dei muitas voltas, mas era primeiro para vos contextualizar e entenderem melhor do que eu estou a falar, né? É o seguinte, no inglês existem simplesmente padrões. E você pode utilizar esses padrões. Por exemplo, um dos padrões que é mais visível é a existência dos cognatos, que é basicamente palavras bastante similares em inglês e português. Isso já te dá um avanço gigantesco. Por exemplo, imagina que tu queres falar carro, tu já sabes que é car, que é basicamente a mesma escrita, em inglês, ou a mesma pronúncia para português. É a mesma escrita, a mesma pronúncia, basicamente só tiras algumas palavras. E também, por exemplo, simple, que é simple. É basicamente a mesma coisa com o português e inglês. Quer dizer, existem tantas palavras que são parecidas que se você simplesmente pegar essas palavras e começar a ver uma por uma e você só de ver aquelas palavras você vai entender. Dizem o quê? 20% do que você já sabe é o que você vai aplicar. Imagina você pegar todos os ditongos e já saber o que significa cada. Porque logo de cara que você vê, você já sabe que isso aqui significa tal coisa pela semelhança que tem em português e inglês. Então, você já sabe cerca de uns 20 a 10% do inglês. Por quê? Já são palavras que você já sabe o significado. Só simplesmente não tem na memória ativa, na tua memória ativa, mas na memória passiva, no inglês passivo, você basta ver, você já sabe o que significam aquelas palavras. Não sei se dá para perceber. E ok, esse é um dos primeiros padrões. E o outro padrão que existe é referente à formação de palavras. Como assim a formação de palavras? É assim, o inglês tem uma base fixa. É uma base fixa que tudo que nós falamos passa por aquilo ali. Acho que em português também, mas em português é mais complicado. Mas no inglês é tão fácil que, por exemplo, o the significa o, a, o... Quer dizer, o inglês é tão fácil, nos facilita tanto que esses padrões tornam a coisa tão fácil que o mais difícil não é saber treinar os músculos para a pronúncia, mas em termos de leitura, saber o significado, tá lá, tá tudo para nós. Ok, mas vamos, por exemplo, na formação de frases. Na formação de frases nós temos o personal pronoun, que é o pronome pessoal, eu, você e tal. Depois nós temos o verbo, depois temos, acho que o subject ou alguma coisa, o que você quer dizer. Por exemplo, I love cake.
Eu, personal pronoun, love, o verbo, to love, e, por exemplo, I love car. Eu amo carro. Se você decora por dia os personal pronouns, se você já sabe os personal pronouns, você já sabe falar eu, você, nós em inglês, e você decora por dia uns 2 verbos, ou 3 ou 5 verbos, depois vai decorar, por exemplo, outras, por exemplo, nome de coisas, por exemplo, sabes, já estás a esquecer o nome de coisas, eu prefiro dizer assim porque é mais fácil de saber que é nome de coisas mesmo. Por exemplo, carro, eu sou um pouco fanático por carros, carros, quadros, não sei. Você saber o nome de coisas, só aprender isso aí, verbos e nome de coisas. Eu te digo, já vai saber inglês. É que o problema de tentar aprender inglês é tentar complicar o processo. Não precisa complicar, é só você ter a base da formação de palavras em inglês e aprender cada dia novas palavras. Simplesmente isso. Inglês é vocabulário. E acho que tem um estudo que diz, acho que se você sabe 1000 palavras ou qualquer coisa, você já é capaz de formular várias frases, já é capaz de falar praticamente a maior parte do que você vai utilizar no dia a dia. Então, imagina, você já tem a base de como as palavras em inglês funcionam. Depois, já por dia você aprende uns 5 verbos e umas 5 palavras novas. Por exemplo, profissões, ou, por exemplo, um dia pode ser profissões, outro dia pode ser utensílios, outro dia... Você praticamente já está a embutir um vocabulário na tua cabeça. Você já está à frente das pessoas. Basicamente, você vai aprender de forma passiva, sem tentar se matar muito, porque você não precisa aprender gramática, por exemplo. Muitos se matam nisso, querem aprender a gramática por trás das coisas, mas você quando aprendia, por exemplo, a língua portuguesa, você não aprendeu primeiro gramática. Então, foca-te em ter vocabulário e veja só as vantagens disso. Depois que você já aprende a formação de palavras básicas, algumas coisas, por exemplo, eu sei que nós, da nossa geração, quase sempre estamos no Instagram, no Instagram Reels, no TikTok, e de lá podemos ver algumas dicas. E você complementa, todo dia aprender novo vocabulário, e você complementa com dicas de vídeos. Tem coisas que você começa a ter cliques naquele momento que você vê uma dica de vídeo, por exemplo, e você já vê, isso aqui eu posso utilizar na hora de fazer fulano, por exemplo. Por exemplo, na hora de fazer questões. Você já sabe que é só trocar, por exemplo, o sujeito do verbo, acho eu. Por exemplo, tornar uma afirmação em uma pergunta. Você diz, this is my car. E para tornar isso uma pergunta, você diz, is this my car? Você simplesmente trocou o is com this. Essas dicas, quando você vai apanhando, você simplesmente vai se tornando cada vez mais eficiente. Cada vez o teu inglês vai se tornar cada vez mais lúcido. Então, não tem necessidade de você aprender muito gramática. Simplesmente aplique essa dica que eu estou a te dar. E você vai ver o teu inglês a crescer de uma forma exponencial que você não... é tão fácil.